E aí nós vamos falar de regência verbal, né? E aí nós vamos falar desse tópico que cai de algumas maneiras dependendo da banca. Talvez você não conheça essa banca, não tenha ouvido falar dela, mas olha aí na tela, é uma questão de 2017, de regência verbal associada ao uso de pronome oblíquo. E ela diz assim: complete as frases abaixo com o, os, lhe ou lhes, conforme a regência do verbo. Como é que você diria? Ele o perdoa as ofensas ou ele lhe perdoa as ofensas, ou lhes? Como é que você diria? Eram muitos os débitos, já lhes paguei todos ou já os paguei todos? Como é que você colocaria? Não lhe convido, não os convido ou não o convido? Você falaria informei-o a hora ou informei-lhes a hora? Ou, finalmente, o médico cumprimentou-lhe, cumprimentou-o, cumprimentou-os, como é que é? Dá uma pensada nessa questão, congele a imagem, frise a tela aí, faça a sua aposta que nós vamos rever um detalhe de regência. Vai lá. Seguinte, gente, a regência verbal, ela é a adequação que você vai fazer entre um verbo e o seu complemento. Essa banca não cobrou necessariamente a regência daqueles verbos clássicos, mas ela cobrou regência associada a pronome oblíquo. O pronome o e o pronome lhe. E aí, se você pega a primeira frase, olha aí comigo, ao dizer que ele perdoa as ofensas, pode voltar aqui, o sujeito é ele, o verbo é perdoa, e as ofensas é um objeto direto, porque o as não está preposicionado. Então, se alguém perdoa as ofensas, eu já tenho o objeto direto, ficou faltando, portanto, o objeto indireto. Então, não pode ser ele o perdoa as ofensas, porque não existe verbo transitivo direto e direto. Então, o que eu quero lembrar você é que o pronome o e o pronome a, como objetos, vão ser necessariamente objetos diretos. E se houver o pronome lhe e o pronome lhes como objeto, ele necessariamente vai ser um objeto indireto. Ele pode até não ser objeto, quando ele tiver um valor possessivo. Mas o lhe objeto é um objeto indireto. Então, repetindo, olha aí na tela de novo. Eu tenho que dizer que ele lhe perdoa, porque o verbo perdoar já tem o objeto direto ofensas, falta um objeto indireto. Isso faz com que a gente exclua A e B. Se é lhe ou se é lhes, não tem problema não. Eu posso perdoar as ofensas a uma pessoa ou a mais de uma pessoa. Na frase 2, eram muitos os débitos. Já paguei todos. Vem aqui comigo. Eu paguei o quê? Os débitos. Se eu paguei os débitos, sem preposição, esse é um objeto direto. Olha aí na tela, portanto. Se ele é um objeto direto, eu já estou tirando a letra C, que não pode ser lhe. E estou tirando a letra E, que também não pode ser lhe. Acertou a questão aqueles de vocês que marcaram a letra D de dado. Segundo a letra D de dado, tem que ser não o convido. Porque você convida o seu amigo para jantar. Você convida o seu aluno a estudar. Então é convidar alguém a fazer alguma coisa. Portanto, o objeto é direto. Segundo a letra D de dado, pode colocar na tela para mim, a próxima tem que ser assim: informei-lhes a hora exata. Sabe por quê? Porque eu informei o quê? A hora, objeto direto. Mas eu informei a quem? A eles, objeto indireto. Um mesmo verbo não pode ter dois objetos diretos, ou um mesmo verbo não pode ter dois objetos indiretos. Finalmente, a última frase da letra D diz que tem que ser: o médico cumprimentou-os, porque o médico cumprimentou os pacientes, como eu cumprimento o aniversariante. Logo, isso é um objeto direto.
Então, gente, fizemos uma questão dessa banca de um assunto que está em todos os editais. E se você vai fazer o TJ, que é o edital para quem mora aqui em Minas, mais procurado no momento, ou se você não vai, eu estou aqui de novo para reforçar o meu convite. Olha aí na tela. Se você acessar www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar o aulão número 1 de português. Nesse aulão número 1, eu farei 14 questões, todas da banca Consulplan, e todas elas atendendo cada uma a um dos itens do edital. Então, não deixe de se preparar. Acesse lá, olha aí na tela, www.ricardoerce.com.br.